lágrimas rolam enquanto Deus trabalha em nós. Lágrimas rolam enquanto ouvimos sua voz. Lágrimas limpam as impurezas do coração e purificam, trazendo do Senhor o perdão. Ele jamais desprezará a um contrito coração que se quebranta e se rende em oração. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar, eu tenho certeza. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. O choro pode até durar a noite inteira, mas amanhã de manhã a alegria vai chegar, eu tenho certeza. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Cada vez que eu choro, eu vou semeando vitória. Ele enxugará do meu olhar toda lágrima. Eu vou semear chorando, mas vou retornar cantando, pois eu creio no Deus que pode enxugar toda lágrima do meu olhar. Pois eu creio num Deus que pode enxugar toda lágrima do teu olhar. Amém. Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É um prazer muito grande voltar a Madureira nesta manhã. Nós tivemos o privilégio de congregarmos com os irmãos, como já foi dito,
alguns anos, ajudamos um pouquinho no Ancionato, fomos para Anchieta, depois fomos para Conceição de Macabu, voltamos para Anchieta. Esse ano nós completamos 35 anos como ancião de igreja. O pastor Pablo, como os irmãos conhecem, é o nosso pastor lá. Conversei com ele. Pastor, mereço descansar um pouquinho esse ano. Já também estou me aposentando do meu trabalho, completando 42 anos de casado. Eu quero viajar um pouquinho. E eles concordaram. Estamos voltando a Madureira para junto estudarmos nesta manhã a palavra de Deus. Irmãos, parece estranho o título da mensagem que nós escolhemos para estudarmos nesta manhã. Não tenho tempo para o lar. O que isso tem a ver com as mensagens que o grande servo de Deus, Daniel, deixou patente? O que isso tem a ver com o lar? Nós, ao analisarmos o capítulo 4, o que mais me chamou a atenção e me chama a atenção nesta manhã é que dentro da profecia, das profecias mencionadas por este grande servo de Deus, está a expressão: muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Não temos nenhuma dúvida que nós estamos vivendo no tempo do fim. Não temos nenhuma dúvida que aquela preocupação que tinha Daniel, querendo entender as coisas, e quem sabe não compreendendo as expressões dadas pelo nosso Criador, Daniel fecha estas palavras: é para o tempo do fim. E graças a Deus que nós estamos no tempo do fim, na expectativa de vermos Jesus voltar, na expectativa de deixarmos este mundo e irmos para o céu. Mas há uma preocupação nossa: muitos correrão de uma parte para outra. O apóstolo Paulo, falando sobre as correrias, ele nos aconselha a sermos, a seguirmos o exemplo dos atletas, que eles correm segundo as suas forças. Eles se preparam antes para correr. E nós, irmãos, estamos muitas das vezes correndo além de nossas forças. Eu encontrei há pouco com um jovem adventista. Ele estava bem empregado em uma firma que faz um trabalho na Globo. E o seu patrão chegou para ele o mês passado e disse o seguinte: olha, agora nós estamos também assumindo um trabalho na Record, e a meta agora é o seguinte: vamos esquecer família, filhos, durante a semana. Nós vamos partir para o Rio, família só o final de semana. Você é adventista, sexta-feira, 4 horas, você está livre. Mas iniciou a semana, Rio de Janeiro, a prioridade, Record e a Globo, e vamos trabalhar. Vamos ganhar agora muito dinheiro, mas esquece um pouco a família. Esse jovem adventista, ele disse: olha, eu tenho como prioridade fazer a vontade de Deus. Segundo, a minha família. E terceiro, vem o dinheiro. Ele disse: olha, você tem, agora são 1 hora, 13 horas. Você tem até 5 horas para decidir. Ou você aceita o desafio, ou do contrário, vamos te despedir. Quando chegou 5 horas, ele disse: olha, eu estou decidido. A minha prioridade é Deus em primeiro lugar. Segundo, a minha família. Terceiro, o dinheiro.
Irmãos, quando nós visitamos as famílias atualmente, nós ficamos preocupados que nós estamos correndo tanto que nós não temos mais tempo para as famílias. Os irmãos analisam, ou se formos analisarmos juntos nesta manhã, muitos problemas que nos afligem hoje, que afligem os nossos lares, os nossos filhos, é a falta de tempo. Eu não tenho tempo para cuidar do meu lar. Eu não tenho mais tempo para cuidar dos meus filhos. Daí surgem as grandes catástrofes no lar. Eu trabalho em um colégio e eu observo que os pais chegam com aqueles carrões, nos entregam os seus filhos, adolescentes, no portão e vão embora. E ao conversar com aqueles alunos, alguns têm autoridade para ir embora só, outros esperam alguém para vir pegar. Meu pai só chega em casa tarde da noite, a minha mãe também trabalha fora, e eu fico aos cuidados dos meus avós, de alguém tomando conta da casa. Irmãos, não é pecado trabalhar. Não é pecado a gente sentir a necessidade de enfrentar as lutas, acelerar um pouquinho para botar algumas coisas no lugar. Mal nenhum. Nós temos que trabalhar. Feliz é aquele que, quando surge uma necessidade, ele tem coragem de encarar a situação. Feliz é aquele que tem coragem para trabalhar. Mas vamos ter cuidado com os desafios da vida. Muitos correriam de uma parte para outra e não íamos perceber os perigos que muitas das vezes nos afligem. Alguns dias atrás, eu chamei um aluno lá no colégio e fiz uma pergunta para ele. Por que em 2010 você era um bom aluno? Você é querido por todos, nós gostamos de você. Por que em 2011 você mudou o seu comportamento? Eu não vejo mais aquele aluno que nós cuidávamos em 2010. E ele disse: Senhor Haroldo, o meu pai tinha muitas lutas, corria tanto nesse Rio de Janeiro, que ele foi embora de casa. Eu fiquei sob os cuidados de tio, avô. Minha mãe agora teve que tomar algumas decisões também. E quem cuidava de mim era meu avô, meus tios. E aquele tio, que eu era mais ligado a ele, tomou uma decisão estranha que eu não pude fazer nada. Ele foi morar com alguém, um colega que era o seu namorado. E ele pagou caro. Com 1 ano ele morreu. Eu senti muito, fiquei em desespero, e agora ninguém tem tempo para mim. O meu pai esses dias, por uma casualidade, veio me visitar, e esta visita foi feita no dia do meu aniversário, que ele não sabia, porque ele vive se escondendo de mim. Senhor Haroldo, sabe o presente que meu pai me deu no dia do meu aniversário? Eu disse: não, R$1. R$1. Esse ano eu mudei de comportamento por essas coisas que aconteceu no lar. Eu não tenho, ninguém tem tempo para conversar comigo, ninguém tem tempo para mim. Eu tenho meus ideais, eu quero estudar, quero ser alguém, mas eu preciso de alguém para me ajudar, e eu não tenho. Irmãos, não importa
como estamos vivendo até aqui. Volto a dizer, não é pecado você correr atrás do ideal. Não é pecado você enfrentar as lutas aí fora. Mas cuidado quando esta correria atingir a felicidade do seu lar. Cuidado quando esta correria atingir a felicidade do seu filho. Cuidado quando esta correria vai lhes tirar a visão do grande Deus. Cuidado quando esta correria vai lhes tirar do céu. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu senti a necessidade de ligar para alguém que está envolvido nesta correria. E eu perguntei, onde você vai estar hoje? Ah, não sei, eu ainda estou em dúvida. Como vai a vida espiritual? Mais ou menos. E eu disse para ele, para essa pessoa, estou preocupado. A correria tirando a visão de alguém do lar. Irmãos, muitos correriam de uma parte para outra. E a ciência se multiplicará. Irmãos, é nesta fase que nós estamos atravessando que o Espírito de profecia diz o seguinte: na obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que este. O campo mais importante, o campo missionário, onde devemos começar a dar prioridade, é a nossa família. Alguns anos atrás, eu estava na igreja quando alguém me disse o seguinte: o lar da irmã fulana de tal está balançado. O esposo daquela irmã não era adventista, um homem da alta sociedade. Eu fui até lá imediatamente. Quando lá chegando, ele me disse o seguinte: temos muita amizade. Falou: senhor Haroldo, houve uma mudança aqui que me preocupa. A minha esposa tem um ideal. Ela quer comprar 2 casas para dar de presente. Uma para sua mãe e outra para sua filha. É pecado? Não. Louvável uma atitude, uma filha que quer dar uma casa para sua mãe, que é pobre, e dar uma casa para a sua filha. Só que ela esqueceu da felicidade que ela tinha em seu lar, esqueceu da visão que devemos manter neste mundo, Deus em primeiro lugar, e acelerou. Os dias se passaram. Irmãos, o início do ano passado, eu encontrei com aquela irmã, e ela disse o seguinte: Haroldo, não compensou. Perdi um pouco a visão de Deus. Haroldo, comprei a primeira casa, dei para minha mãe. Minha mãe viveu poucos dias e morreu. Não usufruiu da casa. A casa que eu dei para a minha filha, ela terminou o noivado e não quis mais a casa está lá fechada. Haroldo, quando eu terminei de alcançar o meu plano dentro daquilo que eu esperava, eu caí doente. Ao ser examinada, o médico falou: derivado da correria, doença de nervos, seus nervos não resistiram, esta correria que você estava envolvida. Disse: Haroldo, para mim tomar banho, era preciso a minha filha me carregar, porque eu não tinha forças. E agora eu me recuperei um pouco, estou tentando me levantar ao lado de Deus, recuperar as minhas forças para prosseguir nesta jornada. Irmãos, como tem sido a sua correria?
Qual tem sido a sua experiência? Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, Deus em primeiro lugar. Não saia dessa posição. E procure saber de Deus qual o plano que Ele tem para você. Procure agora olhar para Deus, analisar a sua palavra, analisar o espírito de profecia. Procure medir as suas forças. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso agora acelerar os meus passos? Não vamos cruzar os braços. Jesus está voltando. Há muito o que fazer. Mas vamos correr de acordo com as nossas forças, para não sermos enganados, para não sermos pegos de surpresa. Irmãos, nós precisamos zelar pela riqueza que Deus nos deu, que é a nossa família. Estava um grupo de homens lá em Anchieta conversando, em um bar. E alguns diziam: olha, eu não tenho inveja de ninguém que tem carro do ano. Eu não tenho inveja de ninguém que tem uma casa bonita. Mas mais de uma coisa eu tenho inveja: de quem tem uma família bem ordenada. Irmãos, é com essa família bem ordenada que um dia nós vamos olharmos para o céu e dizer: eis que esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. É aquele momento que vamos nos apresentarmos com os nossos filhos. É aquele momento, irmãos, que vamos ver agora os nossos sonhos, os nossos ideais realizados. E agora sim estaremos no céu. Irmãos, esses dias eu temi e tremi. Ao lado da minha casa existe 2 jovens, eles são gêmeos. Eles tiveram um lar muito atropelado. Seu pai abandonou a família, sua mãe, mesmo doente, conseguiu criar seus 5 filhos. Depois seu esposo morreu e ela continuou as suas lutas, veio a falecer há poucos tempos. Aquele jovem pertence a outra igreja. Aquela igreja que quando a gente vai conversar, ou quando a gente convida para ir à igreja, eles ficam preocupados: olha, o pastor falou para mim não visitar vocês, porque vocês vão se tornar adventistas. A mensagem deles é muito forte, não conversa muito com eles. Cuidado com o seu Haroldo, que ele vai conseguir levar vocês para a igreja. E eles têm aquele medo. E eu, com um jeitinho, estou conversando com eles. Esses dias, ele disse: olha, seu Haroldo, o senhor, nós vamos conversar, mas temos que ser juntos, eu e meu irmão, não sozinho. E a orientação que ele teve: não conversa sozinho, tem que ter 2 ou 3 ou mais. Tá bom, nós vamos conversar. E qual o assunto? A lei de Deus, sábado, e conversamos por aí. E no final, eles ficaram satisfeitos, querem agora saber sobre alimentação e coisas semelhantes. Mas uma coisa eu fiquei assustado. Ele disse: seu Haroldo, agora uma coisa eu não tenho dúvida. E eu já disse para o meu irmão: o senhor sabe que nós temos uma família complicada. A nossa vida aqui, ao lado de vocês, foi muito complicada. Mas nós conversamos muito. E eu disse ao meu irmão: uma coisa, eles estão certos. A maneira em que eles vivem, a família que eles têm. Senhor Haroldo, nós analisamos como suas filhas casaram. Os seus genros são homens voltados para Deus, voltados para a família. E nós analisamos isto desde quando nós começamos aqui com as nossas lutas. Quanto à mensagem, nós ainda vamos estudar, mas quanto à formação de família, eu já disse ao meu irmão: queremos montar uma família como a do Senhor. E eu fiquei temendo e tremendo. Eu disse o seguinte: olha, mas não é porque somos exemplos, não é porque somos bons. Sabe o que acontece? Eu aproveitei. Olha, os adventistas, vocês já viram, no pôr do sol nós cantamos hinos. Vocês não vão pensar que é fácil manter uma família neste mundo. Nós cantamos hinos,
no sábado nós entramos em um momento muito especial, uma ligação com Deus, apesar que durante a semana também nós estudamos a Bíblia, oramos. Vocês analisam que há mais de 20 anos, sábado, tem aqui pelo menos uns 2 ou 3 carros encostados. Sabe por quê? Porque nós estamos almoçando juntos, genro, filhos, e todos nós, a nossa família, estamos aqui almoçando juntos já durante mais de 20 anos, todo sábado. Então nós conversamos sobre Deus, nós nos alimentamos juntos, oramos, buscamos a Deus para nos fortalecer. Nós procuramos estar sempre unidos com a família, e Deus tem sido misericordioso. Vocês precisam conhecer a maneira que vive uma família adventista, porque nós seguimos os planos de Deus. Observação do sábado é um dia que nós cuidamos da nossa família, nós vamos para a igreja e aproveitamos para dar alguns estudos para eles. Ele disse, isso daí é importante. E quando eles disseram sobre alimentação, quando eu peguei a Bíblia, ele disse, você vai falar sobre alimentação pela Bíblia? Eu falei, sim, é a palavra de Deus. Ele disse, é interessante. E nós abrimos a Bíblia para eles. E eles entenderam que todo o ritmo adventista é baseado em um Deus Criador e em sua palavra. Irmãos, como tem sido a sua correria neste mundo? Será que nós estamos correndo a carreira que nos foi proposta? Uma carreira equilibrada. Diz aí no Espírito de Profecia, no Lar Adventista 35, muitos descuidaram vergonhosamente esse campo do lar, e é tempo de que sejam apresentados recursos e remédios divinos para corrigir esse mal. Não importa, irmãos, o que ocorreu até agora. Não importa que eu tenha corrido demais. Não importa que eu corre da vida, eu não tenho tempo às vezes para conversar com a minha esposa ou com o meu filho. Mas importa uma coisa: é tempo, como diz aqui, é tempo de que sejam apresentados recursos e remédio divino para corrigir esse mal. Irmãos, o que temos de mais precioso neste mundo, uma das coisas mais preciosas que temos neste mundo, que Deus nos deu, é a nossa família, os nossos filhos. E quantas das vezes eu não tenho tempo para conversar com meu filho? Esses dias eu vi um cantor popular muito rico dizer o seguinte: o meu filho está preso. Talvez eu tenha culpa, porque eu não tenho tempo de estar em casa. Eu olho para ele: papai, me dá um carro. Toma, dei o carro. Papai, eu quero estudar no melhor colégio. Vai. Papai, eu quero dinheiro para comprar esse tipo de roupa. Toma. Mas eu não paro para conversar com ele, para orientá-lo. Ele está preso. Eu não fui lá ainda. Eu estou indo lá. Mas vou procurar corrigir este erro, parar um pouco, orientar. Que adiantou dar carro, dar dinheiro, dar tudo que ele quer. Mas eu não dei a atenção. E agora ele pagou caro pelo seu ato e está preso. Eu dei tudo para meu filho, mas eu não tenho tempo. Irmãos, aqui diz uma parte muito importante. Uma casa cristã bem ordenada é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Quando nossa própria casa for o que deve ser, não deixaremos que nossos filhos cresçam na ociosidade, a indiferença para com os reclamos de Deus em favor dos necessitados que nos rodeiam. Irmãos, a primeira obra do cristão é seres unidos na família. Então a obra deve estender a seus vizinhos de perto e de longe.
um garotinho há poucos dias. Ele é levado no colégio pela sua empregada, a empregada da casa. E lá no colégio ele nunca tem a oportunidade de dizer aos outros: essa aqui é minha mãe. Ele foi criado sem pai. Pelo menos dizer: essa aqui é minha mãe. E um dia tem oração. A professora perguntou: você tem alguma criança que gostaria de orar? E aquele garoto levantou a mão. Estranharam. Um garotinho que não é cristão, apenas aprendeu a orar no colégio. E ele disse o seguinte: Papai do céu, hoje eu estou feliz. Hoje a minha mãe está aqui pela primeira vez. A empregada, que conhece os problemas, começou a chorar. O colégio procurou saber o que estava acontecendo. E aquela moça contou a maneira que vive aquela criança. Só tem mãe, e a mãe não tem tempo para ele. E naquele dia ele conseguiu, depois de muitos pedidos, a sua mãe ali está. Não importa o que tenha acontecido até agora, comigo ou com você. Mas, como diz a palavra inspirada, é tempo de nós acordarmos para sermos felizes com as nossas famílias, para chegarmos aos céus com os nossos filhos, com a esposa ou esposo. Mas, irmãos, a filosofia moderna é dinheiro e mais dinheiro. Filosofia moderna é galgarmos certas posições, depois nós consertamos o resto. E vem as consequências. Eu fico pensando naquele momento que vamos olhar para o céu e com a nossa família nós vamos nos unirmos à família celestial para vivermos juntos para sempre, para sermos felizes para sempre. Irmãos, eu nunca me esqueço da maneira que fui criada. Lá em Conceição de Macabu, não tínhamos luz elétricas, não tínhamos geladeira, não tínhamos um sofá, mas tínhamos união, tínhamos felicidade. Meu pai, à luz do lampião, pegava uma meditação que era pequenininha, lia a meditação, cantávamos hinos, a família toda unida, 8 crianças, e ali uns iam para o colégio, outros iam ajudar meu pai na oficina, outros iam ajudar a minha mãe, todos tinham atividade. Era uma família unida. E quando em 66 eu pensei em vir para o Rio, eu pensei em vir comportar, e permanecemos na comportagem por 15 anos. Mas quando eu peguei a minha mala, nunca me esqueço, para ir para o centro da cidade, para vir para o Rio, que coisa terrível. Meu pai sai da oficina para não ver eu sair. Eu tinha já meus 19 anos. Os meus irmãos ficam chorando, minha mãe também. Irmãos, sentir muitas das vezes a falta daquela união em família, daquela união em volta de uma mesa, cantando hinos e oramos. Agora vamos encarar o Rio de Janeiro. E a situação foi tão forte que eu tive que trabalhar, trazer meus irmãos, 3 irmãos, e depois de lá alugar uma casa aqui em Cascadura, trazer também meus pais para cá, para que a união continuasse. E Deus nos deu forças para isso.
Meu pai hoje já dorme no Senhor, a minha mãe também, e nós continuamos unidos, mesmo alguns estando distante. Ontem meu irmão ligou para mim: olha, você vai pregar aqui amanhã, eu vou te buscar. Eu falei: não, mas não dá. Qual o problema? Eu vou te pegar de carro aí. Não, mas vamos deixar para mais tarde. Eu estou vindo de São Paulo, estou cansado da viagem, vou estar em Madureira amanhã, vamos deixar para outro dia. A união em volta, em torno da palavra de Deus, dos planos de Deus. Nós temos uma meta: chegarmos juntos no céu. Nós temos uma meta: não perder a visão de Deus. Sempre conversamos sobre isto. Nós temos um encontro marcado com a nossa família lá no céu, que é o mais importante. Enquanto aqui vivermos, vamos trabalhar. Se pudermos ficar ricos, que mal tem? Vamos ficar ricos. Se pudermos comprar casa, vamos comprar. Se pudermos comprar carro, vamos comprar. Mas o que nós não podemos, irmãos, é correr de tal maneira que venhamos a perder a nossa família, venhamos perder esse clima espiritual que tanto nos prepara para as mansões eternas. Irmãos, eu gostaria de falar mais, mas a hora já está mandando parar. Há poucos dias, não vou dizer aonde, aqui perto de vocês, um garotinho não adventista chegou em casa. Ele é parente de um político bem conhecido, não vou falar o nome. Ele chegou feliz da vida: papai, aqui o trabalho que eu fiz no colégio. Garoto, não tenho tempo agora, não tenho tempo. E quando aquele pai observou, o garotinho entrou no quarto e estava chorando. O arrependimento bateu. Ele ainda foi a tempo buscar o seu filho que estava chorando. Tempo para tudo, política para tudo. Mas para você, meu filho, não tem tempo. Aguarda aí, quando eu tiver tempo eu te chamo. Às vezes nós cometemos estes erros. Nós não valorizamos as joias que Deus nos deu. Nós não valorizamos a visão que temos do céu. Nós precisamos agora, irmãos, fazermos tudo entre aspas, porque Jesus já nos salvou. Mas nós temos que mantermos ao seu lado, cooperarmos para a nossa família. Se prepare também para os céus. O início do ano passado, o meu irmão me ligou: olha, estão precisando aqui de um obreiro bíblico para ir para Santa Maria Madalena, Trajano, fazer aquele percurso, tomar conta de uma igreja, ajudar o pastor e pensar em você. E eu pensei imediatamente: era tudo que eu queria. Pregar o evangelho para os meus conterrâneos, correr de Macaé, aquela região de Macaé, perto de Campos, Rio das Ostras, que coisa maravilhosa. Poderia ter feito. Eu disse: dá-me uma oportunidade de pensar até amanhã. É tudo que eu queria. Mas chamei a esposa, fui conversar. E nós analisamos 35 anos ajudando a salvar os outros. Agora a nossa família precisa. O que eu faria agora com meus 65 anos, né? Estou jovem ainda, né? O Ivaldo falou aqui, né? Os antigos, né? 65 anos. Como é que eu vou correr agora com 65 anos? Que atleta agora eu sou para correr de uma cidade a outra com evangelismo? A minha família aqui precisando dos netinhos agora. Em 2001 eu fiz isto, e os netinhos reclamando que a gente abandonou. Como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou correr? Cadê as forças para isto? E nós pensamos: olha, nós estamos dispostos a cooperarmos, e aí algumas vezes cooperarmos de acordo com as forças, mas a cobrança como obreiro bíblico vai ser grande. Nós não teremos mais condições de fazer esse percurso, de assumir essa responsabilidade. E nós assim não fomos. Porque, irmãos, agora as forças não são as mesmas. Agora é hora dos mais novos fazer esta corrida, e nós agora temos que correr de acordo com as nossas forças.
Quantos irmãos têm ido para a sepultura que têm corrido demais? Quantos irmãos morrem antes do tempo porque não estão olhando para os planos que Deus tem para com cada um de nós? Por isso que o apóstolo São Paulo volta a dizer, ele diz, seja como um atleta, se prepare, corra de acordo com as suas forças. Irmãos, eu tive agora em São Paulo, sábado passado eu estava em São Paulo e eu fiquei analisando ali a minha sogra. A minha sogra vai fazer 100 anos. E a igreja ali, 80% agora é da família dela. Um exemplo, correndo de acordo com as suas forças. Vegetariana, quando ela vem na minha casa, eu sofro um pouquinho. Não quero arroz branco, não quero macarrão comum, eu não quero essa verdura, tem que ser aquela que eu quero. E a gente chega na casa dela, ela com seu esquema de vida, correndo a carreira que lhe estava proposta, ela conseguiu unir muitos daqueles que estavam fora. Um de seus netos agora se formou em teologia esse ano, já recebeu o chamado, já está lá, trabalhando lá próximo, e ela agora sentada no banco, fazendo seus 100 anos, com neto, bisneto, tataraneto, e aí por diante, uma família numerosa. E alguém perguntou por que esta senhora conseguiu chegar a essa idade, ainda malhando, fazendo pão integral. A gente manda ela parar de fazer isso, ela se aborrece, deixa eu fazer o meu pão. Está lá com todo vigor, correndo a carreira que lhe está proposta. Irmãos, há um segredo: vida ligada a Deus, correndo a carreira que lhe está proposta. Esse dia ela foi fazer um exame, um médico ficou espantado, chamou uma junta médica, vem cá ver, uma senhora que vai fazer 100 anos, uma senhora vegetariana, o ritmo de vida. Fizemos uma entrevista com ela aqui, 100 anos, a carreira que lhe está proposta. E Deus agora lhe dá a oportunidade de olhar para a igreja, ver os seus filhos, netos, bisnetos, todos ali sentados, louvando a Deus. E ela, com toda a força, esperando a volta de Jesus. Irmãos, já refugia a glória eterna de Jesus, os reis dos reis. Breve o reino deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais, irmãos, que estão diante de nós, se mostra cada vez. Irmãos, vencendo vem Jesus. E nós precisamos estarmos de pé, dentro do plano de Deus, e chegarmos com Ele no céu. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém. Número 152, vencendo, vem Jesus. Ao som do playback, convidamos a igreja a se pôr de pé. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Glória, glória, aleluia, vencendo
Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado as nações a de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os unidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido em Jesus. E agora, Senhor Deus, te agradecemos a mensagem que tu nos deste nesta manhã. Ajude, ó Pai, sermos vencedores como Jesus. Ajude, ó Pai, estarmos preparados para os céus, e que naquele dia nós possamos estarmos com toda a nossa família e dizermos: eis que este é o Deus a quem nós aguardávamos. Querido Pai, mas enquanto aqui vivemos, dá-nos fé, ânimo, coragem para prosseguirmos nesta jornada. Leva-nos aos nossos lares. Continue com os teus filhos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém.